No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você mais um esboço de pregação que tem por seguinte tema: Rompendo em Fé. Olá, eu sou o Henrique Silveira, produtor digital aqui do canal, e hoje eu quero compartilhar com você mais um vídeo de esboço de pregação que eu tenho certeza que vai servir para a sua edificação espiritual e também para que você possa ministrar a outras pessoas. Nós vamos utilizar hoje o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo 1 ao versículo de número 3. Tá bom? Então abra sua Bíblia já nesse texto e estude conosco nessa noite. E enquanto você encontra na Bíblia, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós temos compartilhado aqui neste canal. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like e também deixar o seu comentário a respeito do esboço, tá bom? Para que a gente possa ter aí de vocês um feedback e compreender se realmente esse é o caminho e nós devemos continuar por ele, tá? Então não se esqueça de comentar aí logo abaixo desse vídeo. E também se você deseja fazer um curso para aprender como preparar uma mensagem, como organizar uma mensagem que você recebeu de Deus, nós vamos deixar um link aqui na descrição para que você possa adquirir esse material. Hoje nós vamos falar sobre rompendo em fé. E o texto que nós vamos utilizar é Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, que está escrito assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então hoje nós vamos falar sobre esse texto. Vamos expor um pouco desse texto para que você possa romper em fé e também levar os seus ouvintes a romper em fé. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca continuar caminhando e rompendo os obstáculos e as barreiras que estão diante de nós pela fé em Cristo Jesus. A nossa introdução vai ficar da seguinte forma: o contexto histórico, vou trazer um pouco aqui do contexto histórico para que você possa entender a história. Essa epístola, ela não tem formalizado um escritor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Silas, Apolo, mas não tem um escritor definido, então ela é uma epístola anônima. A data mais ou menos da época em que ela foi escrita é o ano 64, o ano 70, no período de perseguição do imperador Nero, no período em que ele estava matando bastante crente, bastante cristão. E o propósito para se escrever essa epístola era que os irmãos estavam querendo voltar às antigas práticas do judaísmo por causa do sofrimento que eles estavam enfrentando e da grande perseguição que eles estavam enfrentando. Note que aqui foi uma epístola direcionada ao povo hebreu. E eles estavam querendo voltar às práticas antigas do judaísmo porque eles não estavam suportando as provações, as dificuldades que estavam diante deles. Aí o escritor aos Hebreus escreveu a eles para incentivar eles a perseverar na fé. Nessa introdução você pode levar a introdução para esse olhar. As lutas estavam sendo muito grandes, a perseguição era muito grande, a dificuldade era muito grande, e eles estavam no pensamento de voltar para as antigas práticas, voltar para o judaísmo. Aí então o escritor aos Hebreus escreve para eles, incentivando eles a perseverarem na fé. É interessante a gente observar uma questão, que se você ler o livro de Hebreus, já começa dizendo: antigamente Deus falou de várias formas, através de seus profetas, mas agora Deus falou através do seu Filho, fazendo uma comparação entre a antiga aliança, entre o judaísmo e o cristianismo, dizendo que Jesus é maior do que os anjos, dizendo que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio levítico, dizendo que Jesus é maior do que Moisés, falando acerca do descanso, que é maior do que o descanso que foi dado ao povo israelita da terra prometida. Então sempre ele vem tentando incentivar esses irmãos a perseverar, dizendo que o cristianismo é o caminho que se deve seguir. E lendo o texto do capítulo de número 11 de Hebreus, versículo de número 1 ao 3, nós chegamos à seguinte ideia. A ideia central desse texto
A ideia para se pregar é: o único modo de continuarmos caminhando em meio às aflições e perseguições e dificuldade é avançarmos pela fé. Devemos avançar pela fé por 4 motivos, ou seja, esse texto me mostra 4 motivos para avançar pela fé em Cristo Jesus. Esse texto me mostra 4 motivos porque eu não devo retroceder, porque eu não devo voltar às antigas práticas. Aí você vai entrar no sermão, e entrando no sermão, em primeiro lugar, primeiro motivo porque eu devo avançar pela fé. Bom, aqui nós chegamos no corpo do sermão. Primeiro motivo porque eu devo avançar pela fé, porque a fé é uma base sólida, é um alicerce. É um alicerce, é a base, é o apoio principal. Sem ela, a casa cai. Mateus capítulo de número 7, versículo 24, vai nos contar a história dizendo: olha, o homem que ouve a minha palavra e pratica. A fé vem pelo ouvir, mas a fé só se torna real na nossa vida quando nós praticamos a palavra. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo de número 10, e versículo de número 17. Mas ela só se torna real quando nós praticamos a palavra. Tiago disse: não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. E quando nós olhamos Mateus 7,24, nós podemos observar que existe 2 tipos de base. Existe a base que é da prática da palavra, a fé na palavra, crer na palavra e praticar a palavra, e existe a base de ouvir a palavra e não dar a mínima para a palavra de Deus. Não permitir que a fé se torne real na sua vida. A Bíblia diz que a tempestade veio, a enchente veio, o vendaval veio e derrubou a casa que estava sobre a areia. Mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu inabalável. O que te torna inabalável é a confiança em Deus. O Salmo de número 124, verso 1, nos fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A fé é a base sólida, é o alicerce. Toda casa começa com a base. Então, para que algo aconteça na sua vida, precisa ter uma base chamada fé. Precisa ter um alicerce. Era por isso que Jesus sempre dizia: vai, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Seja feito conforme a sua fé. Porque a fé vem primeiro para que Deus possa operar na nossa vida. Quando aquele pai que chegou diante de Jesus pedindo a cura do seu filho e os discípulos não puderam fazer nada por ele, Jesus disse: se tu puderes crer, tudo é possível para o que crê. E ele disse: me ajuda na minha incredulidade. Por quê? Primeiro precisa fazer uma base, um alicerce, para que o milagre de Deus possa acontecer na sua vida. Por que eu devo avançar pela fé? Porque a fé é uma base sólida. Você se torna inabalável quando você crê, quando você está avançando pela fé. Você se torna uma pessoa que a situação à sua volta não consegue te derrubar e nem te parar, porque você está sobre uma base sólida, que é a fé em Cristo Jesus. Segundo ponto, porque eu devo avançar pela fé. Porque a fé nos dá convicção daquilo que não se vê. Ela é a evidência de que algo está acontecendo no mundo espiritual e que é questão de tempo para acontecer no mundo material. A fé nos faz enxergar além da circunstância. Paulo escreveu em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. O que é andar por fé? É não andar segundo a circunstância que estão à sua volta. Não é andar pelo que você está vendo, mas pelo que você crê. É andar pela palavra, é andar por aquilo que Deus disse que vai fazer. Nós andamos por fé, andamos porque acreditamos, não andamos porque vemos. O cristão deve andar pela fé.
É através dela que podemos louvar a Deus antes do milagre acontecer. Por que eu devo avançar pela fé? Porque a fé me dá convicção daquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20 ao 21, vai nos falar que Josafá, pela fé, foi para o combate. Ele orou a Deus e disse: olha, eu não tenho força, nós não conseguimos lutar contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. E então o profeta entrega uma palavra para ele, dizendo: nessa batalha vocês não terão que batalhar, eu pelejarei por vós. E ele creu naquela palavra e começou a andar pela fé. Ele pega então os homens que louvavam a Deus, aqueles que depois da vitória vinham para adorar a Deus, e coloca na frente da batalha. E pega os homens armados e coloca atrás. Josafá acreditava tanto, estava andando pela fé de tal forma que ele estava com a convicção daquilo que os olhos deles não viu. E ele começou então a louvar em vez de colocar os soldados para guerrear. Eles começaram a adorar a majestade santa do Senhor. E a Bíblia diz que no momento em que eles começaram a louvar a Deus pela fé, a mão de Deus começou a desbaratar os inimigos e transformou aquele deserto no vale de Beraca, no vale de bênção. Pela fé, nós podemos louvar a Deus antes do milagre acontecer, e enquanto nós louvamos, Deus opera na nossa vida. Por que devemos avançar pela fé? Porque a fé nos dá convicção daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Terceiro ponto, por que nós devemos avançar pela fé? Porque a fé nos faz alcançar o testemunho. Pela fé, os nossos irmãos alcançaram um testemunho. O que é um testemunho? É contar acerca da manifestação e do poder de Deus. Ser testemunha é contar da operação de Deus, a fidelidade de Deus, a manifestação do seu poder. O verso de número 2 nos deixa bem claro que pela fé os antigos alcançaram um testemunho. Quem luta pela fé tem vitória para contar. Quem começa crendo, termina testemunhando. Os exemplos dos heróis da fé no texto a seguir, fala-nos os exemplos de Abraão, que foi por uma terra sem saber e Deus foi guiando ele pela fé. Fala de Moisés, que abriu mão de todas as regalias que ele tinha no Egito para sofrer com o povo de Deus, crendo em algo maior pela fé. Então são vários testemunhos que nós temos aqui nesse capítulo de número 11, de pessoas que avançaram pela fé e tiveram história para nos contar, história que nos serve como exemplo de como nós devemos avançar pela fé. Nós devemos avançar pela fé, porque a fé nos fará alcançar um testemunho. Nós teremos história para contar, nós teremos história para testemunhar se avançarmos pela fé. Em último lugar, por que nós devemos avançar pela fé? Porque ela nos faz compreender o poder da palavra de Deus. Versículo de número 4. Ela nos faz compreender que todas as coisas foram criadas através de uma simples palavra: haja luz, e tudo se formou. O nosso Deus é poderoso, que basta uma palavra e ele muda a nossa situação. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 44 ao 54, a Bíblia vai nos falar que um oficial foi atrás de Jesus porque o seu filho estava doente e ele desejava que Jesus colocasse a mão sobre o seu filho e o curasse. Mas a Bíblia diz que com uma palavra só Jesus disse: vai, teu filho vive. E então ele creu na palavra de Deus e avançou pela fé e foi embora pela fé. E no caminho de casa ele recebe a notícia de um dos seus empregados dizendo: teu filho vive. E ele pergunta a que hora isso aconteceu. E disseram: hora sétima. Então ele disse: é a mesma hora em que Jesus disse: o teu filho vive, em que Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. Queridos irmãos, eu estou convicto que pela fé nós devemos avançar pela fé, porque basta uma palavra de Deus e tudo muda na nossa vida. Não existe nada difícil para Deus. Apenas uma palavra pode mudar a situação da sua vida. E nós concluímos aqui: pela fé somos fortalecidos para enfrentar qualquer situação.
Pela fé eu estou convicto que o Senhor irá fazer algo. Pela fé eu vou testemunhar sobre o agir de Deus. E pela fé eu creio no poder da palavra de Deus na minha vida e que basta uma palavra só e tudo vai mudar na minha vida. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse esboço, deixe seu comentário, deixe o seu joinha, o seu like aí. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai estar ajudando essas mensagens bíblicas que nós estamos postando aqui a chegarem mais pessoas. Então, não se esqueça de deixar aí o seu comentário e também compartilhar com alguém. E se você desejar aprender como organizar uma mensagem ou fazer um esboço como este aqui, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso a esses materiais. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.